Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre L. de Física e eu vou comentar rapidamente a prova de conhecimentos gerais da Santa Casa. Esse é o segundo ano, que nós temos o vestibular da Santa Casa por fora da FUVEST. E na prova de conhecimentos gerais aconteceu uma coisa curiosa em física. Ela foi um pouquinho mais difícil. A prova de conhecimentos gerais do ano passado ela foi um pouquinho mais tranquila. Esse ano, a prova teste, nós tivemos 10 testes de física, na média foi um pouquinho mais salgada. Nós tivemos conceitos físicos mais complicados, algumas questões envolvendo conceitos físicos mais específicos e algumas continhas, ou seja, uma prova um pouco mais trabalhosa. Basicamente, nós tivemos 5 questões de mecânica, 50% da prova mecânica. E aí, bem distribuída, nós tivemos cinemática, uma questão de movimento uniforme, uma questão de resultante centrípeta, misturando aí com movimento circular uniforme, uma questão de impulso, quantidade de movimento, uma questão envolvendo energia e uma questão envolvendo mecânica dos fluidos e uma queda livre. Ou seja, 5 questões de mecânica. E em algumas dessas questões, eu chamo a atenção nessa questão da queda livre, da semente, e também a questão da criança que estava girando, eram 2 questões trabalhosas. Na questão, por exemplo, de resultante centrípeta, você tinha que marcar as forças, decompor a tração e no cálculo da resultante centrípeta calcular a velocidade angular. Uma questão boa, até um pouco mais difícil, para uma prova de conhecimentos gerais. Assim como a questão de mecânica dos fluidos. Nas outras 5 questões, nós também tivemos um pouquinho de tudo. Nós tivemos uma questão envolvendo espelhos, uma questão clássica de retrovisores, a questão do tubo sonoro, que também é uma questão um pouquinho mais difícil, você tinha aquela do tubo cilíndrico, a torneira pingando, uma questão um pouco mais complicada para uma prova teste, e as 2 questões de eletricidade, a questão de resistores foi tranquila, mas a questão do campo magnético, dos 2 ímãs e do fio, quando você tem que usar a regra da mão direita, talvez essa tenha sido um pouquinho mais exigente. Então, foi uma boa prova, a questão de termologia bastante tranquila. Foi uma boa prova de física, mas assim, de maneira comparativa, um pouquinho mais difícil que a do ano passado. Mas, com certeza, um candidato bem preparado, que está estudando para entrar em medicina, deve ter conseguido aí um bom resultado. Talvez um pouco menor do que seria do ano passado, mas um bom resultado. Uma prova bem feita, uma prova... para conhecimentos gerais, acho que é uma prova ideal. É isso, gente. Espero que você tenha faturado aí. Até a próxima. Tchau, tchau.